Aê, sempre correndo na área. Hoje a gente vai bater um papo mais do que especial com o nosso amigo Fran. Quem não conhece ainda, Fran, ele é o criador de uma pista no asfalto, que o nosso amigo Vicente Sobrinho batizou como as sementes do asfalto, porque o que brota de campeão naquele asfalto é brincadeira. A pista fica do lado do trilho do trem, lá em Itaquera. Se você acha que o estádio do Corinthians está longe, é mais uns 2 quilômetros para frente do estádio do Corinthians. Você, atrás do trilho do trem tem uma ruazinha, e nessa ruazinha ele pintou 5 faixas, 4 ou 5 faixas, na cor de uma pista vermelha. Depois eu vou pôr uma foto por aqui para ver, para mostrar direitinho. E lá ele botou a molecada, tirou a molecada das drogas, da rua, de tudo, e está ensinando o quê? A correr. E isso ele faz há mais de 15 anos. Quanto tempo faz já, Fran? Boa tarde, boa noite, bom dia, que a gente vai pôr no YouTube, então qualquer hora é hora. Ah, beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, meu irmão, meu parceiro, o cara que idealizou os primeiros treinos de corrida foi o cara chamado Antônio Colucci, o Spider-Man, o cara. Depois veio o Spider, né? Antes veio o Antônio Colucci. Foi antes. Mas assim, o projeto, na verdade, ele nasceu no dia 3/4 de 98, Colucci. E você só errou aí por 7 anos. 7 São anos. 22 anos de projeto Correndo para o Futuro, de sementes do asfalto, carinhosamente apelidadas e batizadas pelo nosso querido, saudoso e amante do esporte, Vicente Sobrinho. Sou suspeito de falar desse cara porque foi o cara... Toda a primeira reportagem foi feita com ele, né? A gente foi capa da Contra-Relógio, ele passando um dia aqui por Itaquera, viu a pista pintada, e aí viu lá, num dia de evento, algo em torno de 500 crianças, e aí me chamou para bater um papo, e depois de, acho que 15 ou 20 dias, a gente acabou virando capa da revista Contra-Relógio, a saudosa Contra-Relógio, né, a revista mais antiga que trata de pedestrianismo aqui no nosso país. É isso aí. Eu conheci o Fran e a pista e o projeto AEC Cauê através do Vicente Sobrinho. E depois disso a gente fez muitas ações para cada vez trazer mais, para que todo mundo conhecesse esse projeto sensacional, que tem de aniversário aí em abril, né? Que você falou que é o da... Abril, 3/4 3 do de 4. 98. Aí em abril geralmente tem a festa de aniversário, que é uma festa de corredor, tem o quê? Corrida. E nessas corridas, a criançada vai lá e faz a bagunça. E Agora o cansa mais... minhas pernas. E o Fran corre com todas as baterias, desde o pequenininho até os cavalos, até os moleques de 15 anos lá que, meu, cansa só de ver. E ele vai lá firme e forte. Tem um monte de vídeo, a gente já publicou isso várias vezes, há muito tempo que a gente acompanha. Meu filho foi correr lá quando ele tinha 3, 4 anos e ganhou troféu. E depois não dava mais, né? Que os moleques com 7 anos lá já estão voando. Tem que ser já semi-profissional. E, o Fran, eu li o seu livro, o Fran tem um livro também, que conta a história dele, eu li o livro dele. O Fran tem uma história muito bonita, ele é lá de Itaquera, nascido e criado lá em Itaquera. E com as dificuldades que ele passou na vida dele, ele levou isso para tirar da molecada que veio depois. É isso mais ou menos a ideia, Fran? Eu acho que eu tenho uma frase que eu costumo colocar para as pessoas, né, sem assim, menosprezar a classe A, B, C ou D, muito pelo contrário, eu acho que a união dos povos é o que faz a diferença numa sociedade comprometida em difundir, em divulgar a corrente do bem, que é aquilo que nós acreditamos, né? Então, eu sempre falo que, assim, muitas vezes, só quem é capaz de estender um prato de comida é quem um dia já passou fome. E eu tive muita dificuldade na minha vida, não cheguei a passar fome, porque a dona Francisca sempre foi uma guerreira, e ao contar a história da minha mãe, muitas vezes eu acabo me emocionando, porque literalmente a minha avó, né, a minha tia, a minha mãe, que foram as 3 mulheres que me criaram, elas sofreram muito na vida, primeiro por serem nordestinas, né? Hoje existe o tal do bullying, mas na época existia uma certa discriminação, né? Até porque minha mãe sempre fez questão de cuidar de mim e do meu irmão sozinha, então ela não resolveu casar de novo, né? O meu pai, eles acabaram se separando, eu era muito criança, eu tinha 1 ano e 11 meses, meu irmão tinha 11 meses só.
E minha mãe sempre colocou que ela nunca traria um homem para dentro de casa porque ela não queria que nenhum homem levantasse a mão para os filhos dela. Eu acho que ela abriu mão muitas vezes da felicidade para nos ver sorrindo e não nos ver chorando, muitas vezes por ser repreendido ou corrigido, né, se preciso fosse, por alguém que não fosse o nosso pai. Né? Então, eu sou muito grato à dona Francisca por todos os ensinamentos, por tudo que ela construiu de formação dentro da minha personalidade, né? Eu só tenho que agradecer, até porque são 3 mulheres analfabetas e tudo que elas tinham era me transmitir valores, né? Então, eu acho que é isso que muitas vezes falta nessa sociedade atual que nós vivemos. Sentimento de gratidão por aqueles que um dia abriram mão da sua própria felicidade para fazer com que os filhos se tornem pessoas muito melhores e atinjam os seus objetivos de alguma forma, né? Minha mãe sempre me deu uma orientação. E a minha avó, eu sempre ouvi muito dela que vergonha era roubar, né, ou se apropriar daquilo que não fosse seu por direito, que você não tivesse conquistado. E quantas vezes dentro do esporte eu saí para competir, até porque não pratico só as ultras maratonas, que é a modalidade que eu me apaixonei, mas venho de 6 estilos diferentes de artes marciais e também fui jogador profissional de futsal, né? Tive bons confrontos aí com o teu time do coração aí no Morumbi aí, e todas as vezes saí vencedor, diga-se de passagem, que nem diria o saudoso. Mas isso que eu ia te falar, a corrida ela veio depois da sua história. Você, quando foi estudar, você foi fazer faculdade e você jogava futebol pela faculdade, é isso? Você era goleiro? Eu fui atleta do futsal, na verdade, assim, né, quando muito criança ainda, porque eu não posso falar que um homem de 21 anos naquela época era considerado um cara adulto ou que tivesse, né, assim, maturidade para assumir uma família, né? E acabei engravidando a Kátia, minha esposa até hoje, né? E a gente acabou tendo o Cauê, que leva o nome do projeto, e eu me vi numa situação onde eu não era mais só responsável pela minha vida, pela minha família, no caso, que era eu, minha mãe, minha avó e minha tia, né? Mas eu estava construindo uma nova família e me deixou muito assim preocupado, porque eu trabalhava numa empresa onde eu entrei por conta do futebol, né? Eu fui disputar um campeonato com essa empresa, que era a Unimed, e a Unimed acabou gostando do goleiro e acabou me tornando funcionário lá. Tinha muito disso antigamente. E aí, quando engravidei a Kátia, pensei, poxa, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Ganhava R$ 390 por mês, arrumei uma casa na Rua das Boas Noites, né, para morar, onde era o aluguel de 350, me sobrava R$ 40 por mês para sustentar a família. E eu falei, não, preciso mudar essa realidade, vou fazer faculdade. E sempre fui um cara muito de fé, Colucci, eu gosto muito de frisar isso, né? Sempre fui um cara muito temente a Deus, tenho uma fé muito grande, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí também. E eu me peguei com Deus, com Nossa Senhora, que é a minha mãe protetora, e quando pisei na faculdade lá para poder fazer a inscrição no vestibular, vi uma faixa gigante lá, bem-vindo atletas, bolsa de 100%. E acabei participando de uma seletiva com 480 jogadores de futsal para 12 bolsas, né? E fui um dos contemplados aí. Mas foram os 30 dias mais difíceis da minha vida, te garanto, porque não dormia, né? Uma seletiva onde ficou 60 dos 480, depois 30 dos 60, depois 15, e aí precisava cortar 3, e um dos 3 que deveria ser cortado era um goleiro, que só tinha 2 vagas para goleiro, e aí acabei ficando entre os 12, né? E aí mudou toda a sua história, porque aí você conseguiu se formar, conseguiu manter a sua família nova, e aí apareceu o projeto do Cauê. Aí você começou a ter essa ideia. Como que foi isso? Na verdade, a ideia era só homenagear o meu filho, por conta dele ser muito pequenininho. Quando ele nasceu, eu me vi obrigado a fazer a faculdade, então eu não acompanhava o dia a dia dele. Chegava em casa, muitas vezes ele já estava dormindo, muitas vezes não, todos os dias ele estava dormindo, e antes de sair para ir trabalhar, ele também estava dormindo, e isso foi durante todo o meu período de faculdade. Então, em 98, quando eu me formei, eu falei, poxa, agora eu preciso cuidar mais da família, né? Cuidar mais do meu filho, preciso me dedicar mais a ele. E tinha resolvido parar de competir, né? Não lutava mais, lutava 6 estilos, 5 deles profissionalmente. E aí
Falei, ó, não vou mais lutar agora, também não quero mais jogar, chega, estou cansado, né? Treino, isso e aquilo. Vou montar um projeto para homenagear o meu filho, e foi um time de futebol de salão, porque eu gostava, chamava-se Cauê Futsal. Só que aí eu, meu irmão, os amigos da época, que já éramos jovens comprometidos com essa questão de ajudar o próximo, de tentar fazer a diferença, de construir algo diferente ali em torno da nossa comunidade, porque a gente sempre falou o seguinte, o melhor lugar para a gente conviver são os nossos vizinhos, são os nossos amigos de raiz, que a gente chamava. São aqueles que cresceram junto com a gente. E aí a gente começou a fazer vários trabalhos, e um dia o meu irmão falou, pô, a gente tem que sair da clandestinidade, vamos montar um CNPJ, vamos. E aí eu devo isso ao meu irmão, que fez essa iniciativa dele, né? E aí do Cauê Futsal se tornou a Associação Esportiva e Cultural Cauê Itaquerense. E aí o Cauê já estava com 6 anos de idade, começando a correr, né? Quando eu criei o projeto, ele só tinha 3 anos, e 3 anos depois, eu levei ele para a primeira São Silvestrinha dele, 6 anos de idade. E aí, chegando lá junto com a garotada, uma das crianças falou que não saberia correr numa pista oficial, porque nunca tinha visto aquilo no seu dia a dia. E aí o maluco chamou os amigos e falou, vamos dar uma pista de presente para as crianças aí, porque merece. Então, E construímos. a ideia da pista, na verdade, foi uma criança que deu. Ela falou, meu, que lugar é esse aqui? Aí você caiu a ficha. Mas inclusive o nome do projeto também foi feito por eles, num concurso, realizado por todas as crianças do projeto. E, assim, muitos deram a sugestão de sementes do asfalto por conta da reportagem, da revista Contra-Relógio. E aí uma virou e falou assim, não, é correndo para o futuro, entendeu? Porque, literalmente, na periferia, as crianças têm que correr de alguma coisa, né, Colucci? Contra alguma coisa, né? Então, é contra a fome, é contra a diversidade, é contra o assédio das drogas, é contra, muitas vezes, a prostituição ou a falta de oportunidades para transformarem a sua vida. E aí a menininha, no momento de fazer a apresentação do nome que ela havia escolhido, ela falou, tem que ser correndo para o futuro, porque a gente vai correr em busca de mudar as nossas vidas. Eu falei, então, o nome é esse. E por sinal é perfeito, enquadra muito bem com a realidade do projeto, que é levar essa molecada para um futuro melhor sempre, né? E agora vocês conseguiram, através de apoio de empresas, sempre com apoio de alguém, né? Lógico. Vocês vão ter uma pista, isso? Aí perto em Itaquera? Depois de 22 anos, né? Mas a gente não pode perder as nossas origens, antes que a galera já comece a chorar, porque a pistinha ela virou um marco de Itaquera, né, Colucci? Muito rapidamente, a gente teve aí nada mais, nada menos do que Usain Bolt fazendo matéria com a gente, falando... Isso que eu ia falar também, né? Quem conhece a pista de Itaquera é nada mais, nada menos que o homem mais rápido do mundo, que é o Bolt. E palavras dele, né? Já viu gente correndo em pista de terra batida, já viu gente correndo em pista de tartan, já viu gente correndo em pista de saibro, já viu gente correndo na rua, mas nunca tinha visto uma pista literalmente pintada no meio da rua, e desta pista surgirem grandes talentos, como ele mesmo colocou na matéria, né? Ele se diz muito feliz em ser um parceiro do projeto, abrindo agora, né, a amizade que se criou. Ele mandou 40 pares de tênis para as crianças do projeto, foi muito assim, solícito, nos recebendo lá, conversando, batendo um papo, falando um pouco da trajetória dele ali naquele momento. Você que esteve com ele sabe o quanto ele é carismático, né, cara? Você teve super gente boa. Olha, tá aqui então, atrás aqui o troféu dele, ó. Então, tô vendo aí. O cara é diferenciado, não só... É isso aí, ó, a lenda. Ele é diferenciado não só pelo atleta que ele é, mas pelo ser humano que ele é. É um cara que é extremamente assim, carinhoso com as pessoas que o admiram e que respeitam a história da sua vida. Ele fez questão de enaltecer todo o nosso trabalho e de falar para a garotada da importância de fazer parte de um projeto social, e o quanto é importante as crianças terem esse envolvimento com o esporte. A gente teve também na Dinamarca uma tese desenvolvida sobre o poder de transformação do esporte dentro das comunidades, na periferia especificamente, baseado em cima do nosso projeto. E aí tivemos aqui na semana da Olimpíada, né, semana que eu carreguei a tocha olímpica,
Nós recebemos aqui no projeto 13 atletas dos Estados Unidos, da Universidade do Tennessee, que vieram aprender com as sementes do asfalto como se tornarem lideranças no esporte, né? Como se eles precisassem, né? Uma potência esportiva americana. E aí tivemos também Marilson Gomes dos Santos aqui, uma manhã super agradável aqui com a gente, tivemos Ronaldo da Costa, tivemos Robson Caetano, tivemos matéria no Canadá também, na Holanda. É uma iniciativa simples que mostrou que é possível sonhar, acreditar e fazer com que as coisas simplesmente aconteçam, né? E você que acompanha, e aí eu quero aqui ser muito grato, não só a você, mas ao Vicente também, que organizaram no início de toda a nossa trajetória aí vários treinos para poder nos ajudar, para poder ajudar o projeto, para fazer com que o projeto crescesse. E aí eu sempre gosto de estar frisando e agradecendo todos aqueles que fizeram parte, porque eu sempre digo que um homem sem sentimento de gratidão é como se fosse um homem nu, ele passa vergonha diariamente. Com relação à parceria que se iniciou agora, a gente tinha a ideia de criar uma pista de atletismo oficial nos padrões olímpicos, com 2 camadas de borracha. Fomos fazer um orçamento com uma empresa do Paraná, e aí ficou algo em torno de 1 milhão e alguma coisa. Levei essa ideia para o secretário do Verde Meio Ambiente, né, o senhor Ricardo Vegas, que adorou a ideia, mas simplesmente ele falou, olha, Fran, o projeto é fantástico, mas nós não temos grana para fazer isso. Se você tiver condições de buscar um patrocinador e esse patrocinador comprar a ideia de fazer a pista, a gente dá autorização. E aí eu fui atrás, mas é difícil encontrar, Colucci, alguém que esteja disposto a investir 1 milhão e alguma coisa numa pista de atletismo onde somos considerados o país do futebol. E aí, estudando muito, vendo muitos vídeos, indo buscar conhecimento, que é o que eu sempre faço diariamente na minha vida, acabei me deparando com os atletas quenianos, inclusive recordistas mundiais, treinando em pista de terra batida. E eu falei, poxa, se a gente consegue criar campeão brasileiro numa pista pintada no meio da rua, quem dirá uma pista de terra batida? E aí fui atrás de uma empresa, essa empresa fez um orçamento, né, algo em torno de 40 mil reais, e aí a ASICS imediatamente foi lá e comprou a ideia e falou, olha, nós vamos estar construindo a pista para vocês aí de terra batida, porque é o primeiro passo, né? E a gente fica muito feliz num período de pandemia como esse, encontrar uma empresa que esteja disposta a dar credibilidade não só para o esporte, mas para a questão social, né? E aí deixa de ser individual, passa a ser coletivo, porque a pista ela não vai ser só do projeto Correndo para o Futuro, até porque nós não vamos abandonar as nossas origens, a pistinha no meio da rua, mas nós oferecemos para a comunidade aqui da região e para os atletas da Zona Leste de uma forma geral, algo próximo das condições ideais, né? Que é uma pista de terra batida, mas que é uma pista. E é uma pista demarcada, direitinho, beleza, né? E junto com esse projeto que a ASICS entrou com vocês, fez patrocinando a pista, também teve alguma coisa para apoiar os atletas que estão sem prova, estão sem salário, né? Eu vi isso daí, eu lancei alguma coisa aqui, eu publiquei alguma coisa a respeito disso. A ASICS, quando nos procurou, até assim, nós conhecemos, essa parceria surgiu através da Solange Menza, né? Eu tenho que dar todos os créditos a ela, uma amiga, uma pessoa fantástica, e sempre falava do nosso projeto pessoal, o pessoal falou, pô, a gente quer conhecer, a gente ouve falar muito, vê os atletas dele no pódio, vê sempre a galera na corrida, e a gente queria conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. E aí colocaram em contato conosco, e a gente, quando começou a falar com eles, né, e mostrar para eles o poder, o empoderamento que o esporte tem dentro de uma sociedade, que muitas vezes é uma sociedade doente, porque eu sempre falo para as pessoas, é legal você investir em hospitais, você criar novos hospitais, porém isso não é investir em saúde, isso é investir em doença. Porque as pessoas, quando vão para o hospital, elas já estão doentes, né? E eu, com muita assim, sensibilidade, com muita paixão, acabei contando a história do projeto Correndo para o Futuro para as pessoas envolvidas nesse projeto. E aí eles acabaram, junto com o Cláudio Castilho, a gente acabou escolhendo e indicando alguns atletas, que o Cláudio é consultor da ASICS, né, e foi que deu o aval também para a ASICS fazer essa parceria conosco, e a gente acabou selecionando 30 atletas, né, em período de pandemia aí, que não estão com condições de estar treinando
nas condições ideais, e eles estão recebendo um kit da ASICS completo, né, algo em torno de R$ 2.000, mais ou menos, 2.500, não me lembro direito o valor, para que isso, de alguma forma, reverta ou faça com que eles se sintam mais motivados a continuarem treinando, porque a pandemia não afetou só o advogado, as grandes empresas, ela afetou o esporte de uma forma geral, né? E a gente O acabou... esporte e o entretenimento foram os mais afetados, na verdade, né? Porque simplesmente não pode aglomerar mesmo, cara. Não tem da onde colocar todo mundo, cara. Então isso daí, meu, dá uma pedrada mesmo na galera, né? Fica Mas difícil. o legal, Colucci, assim, talvez você não saiba, além dessa ação da pista, além da ação da gente estar junto com o Cláudio indicando os atletas de alta performance, que seriam atletas CBAT, tá? Aí O a federado, questão né? crédito foi justamente esse. São atletas que têm o CBAT, são atletas da confederação, que têm uma federação. E aí a gente acabou indicando alguns junto com o Cláudio, e além disso, teve a questão da ASICS, da pandemia. Então, assim, a gente está, desde a primeira semana, o projeto Correndo para o Futuro, com a força do esporte, com a força dos amigos, né? E aí os créditos de vocês que são influencers, eu não me considero um influencer, eu me considero alguém que todos os dias acaba lutando diariamente, correndo atrás de seus objetivos e levando para as pessoas a oportunidade de sonhar e tornar esses sonhos em realidade. Mas vocês fizeram um papel muito grande aí, você, as meninas do esporte, que acabaram divulgando as nossas ações. A gente recolheu 6 toneladas de alimentos, acabamos revertendo isso em cesta básica, né? E a ASICS agora, na última semana, numa ação direta, pontual da ASICS, a gente adquiriu mais 200 cestas básicas e a gente acabou atingindo um número de 2.100 cestas básicas distribuídas dentro das periferias aqui da Zona Leste. Porque a campanha que nós criamos era SOS Zona Leste. Então, nós levamos cestas para Parque São Rafael, para São Mateus, para Itaquera, para Guaianazes, atendemos diversas regiões carentes, e aí chegamos a essa marca aí, e eu falo para as pessoas que falar de esporte é falar de paixão, de amor, e aí plagiando meu irmão Vicente Sobrinho, a corrida é o meu coração batendo pelo lado de fora do meu peito, né? Porque esse esporte é algo assim fantástico, e só é possível as coisas acontecerem, Colucci, porque existe gente séria querendo fazer esporte neste país, ainda considerado o país do futebol, que País a do gente sabe. futebol, infelizmente, cara. Mas o que eu ia te falar, isso, eu ia chegar nesse ponto das arrecadações, das cestas básicas, mesmo durante toda essa loucura toda de todo mundo para, pandemia, não tem emprego, não tem trabalho, não tem nada, o Fran estava lá com a galera, entregando cesta básica na periferia. Isso aí, quem acompanha você pelo Facebook, pelas redes sociais, deu para ver que toda semana tinha uma ação acontecendo de arrecadação de alimento, arrecadação de doação, de roupa, naquela pegada que é para distribuir, para deixar todo mundo feliz. Isso daí estava já para falar. E aí, para melhorar, então, para finalizar esse projeto, a ASICS foi lá e doou mais um pouco e assim, só cresce. Isso que é legal. O negócio, quando é bem feito, ele só cresce. E eu Quanto falo mais para as você pessoas, olha, mais ele cresce. Isso é bacana demais. eu não sei se você concorda comigo, Colucci, assim, até porque você é amigo, você tem toda a liberdade para falar, não concordo com isso está sendo feito de forma errada, eu acho que pode avançar um pouco mais ou diminuir um pouco menos. Eu sempre falo para os meus amigos que tudo aquilo que eu realizo, eu preciso de um feedback, principalmente daqueles que acompanham o nosso trabalho há tanto tempo. A gente, toda semana, a gente estava divulgando vídeos das ações que nós entregamos, né, das cestas básicas, dos produtos de higiene pessoal, né, do álcool, que nós distribuímos também. E, assim, a gente teve também uma ação com a Natura que nos doou 3.500 sabonetes, para você ter ideia. Então, todas as vezes que você faz isso, que você divulga o trabalho, que você está mostrando aquilo que está acontecendo, primeiro, é uma prestação de contas. Essa é a visão que eu tenho. É uma prestação de contas. Segundo, é um fator motivador para que novas pessoas se sintam contagiadas por esta corrente do bem e que batam no seu peito aquele desejo de falar, poxa, ele está fazendo, eu também quero fazer, eu também quero participar. Algumas pessoas muitas vezes falam, eu sou contra a mão, o que a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo,
Mas não é assim que funciona. Porque quanto mais você divulgar as ações positivas, mais pessoas serão contaminadas por esta corrente do bem e vão se colocar dispostas a estarem fazendo a mesma coisa. É muito triste quando a gente vê os noticiários, né, a força que o mal tem de se propagar. É algo assim incrível. Né? Uma coisinha tão pequenininha, ela se propaga assim da noite para o dia, assim, numa proporção, numa velocidade que nos assusta. Porém, quando as ações são positivas, quando as coisas do bem começam a ser desenvolvidas, ela tem que ser muito bem devagarzinho, um que leva para o outro, é o boca a boca. É o que eu falo da história da fake news, né? Quando a mentira, todo mundo compartilha. Aí a hora que você desmente a mentira e prova que é verdade, ninguém compartilha. O cara tem vergonha de falar que falou uma mentira. Você fala, pô, meu, é o contrário. O que é bom você tem que mostrar, o que é certo você tem que mostrar, e não o que é errado, né? Ô, Lúcio, vou te dar um exemplo para você, assim, para você ver a força que o esporte tem. Todos conhecem, todos sabem do nosso trabalho aqui em Itaquera, da pisquinha no asfalto. E aí, você provavelmente vai lembrar de uma corrida que aconteceu em Remídio, que era 2 distâncias. Então, uma cidadezinha lá no fim do mundo, lá, se não me engano, é Paraíba. Lá para o Nordeste, eu lembro dessa imagem, que sai uma galera correndo e atravessa no meio uma zona. 10 quilômetros e 5 quilômetros. E tinha alguém que ficava 10 à esquerda, 5 à direita, 10 à esquerda, e de repente começou todo mundo se bater e tal. Isso aí virou chacota no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Sim. Inclusive pessoas ligadas ao esporte criticando aquela atitude, falando. E aí um menino, vou dar o crédito para ele, o Wendel Galvão, entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem pelo Messenger no Facebook, falou, poxa, você é um cara que tem bastante respeito, tudo que você fala dá credibilidade. Eu queria contar um pouquinho da história da minha cidade. A minha cidade, ela respira o atletismo, ela respira a corrida. E, de repente, pegaram um fato isolado e a gente virou chacota no Brasil inteiro pela corrida mais engraçada do mundo, sabe? Mais então, errada, né? Mais errada, E aí começou todo mundo tirar sarro, caçoar, que a palavra que ele usou foi essa, todo mundo caçoando da nossa corrida. Só que olha o que a gente faz. Aí ele começou a mostrar vários eventos que eles faziam durante um ano inteiro para a corrida. E aí o que eu fiz? Fui lá, gravei um vídeo, peguei e fiz igual você faz. Pega as fotos, coloca no vídeo, coloca as coisas positivas e falei, olha, é preciso conhecer a história das pessoas antes mesmo de você começar a bombardear com coisas negativas. Olha o trabalho que é desenvolvido nessa corrida, olha como é feito. E aí eu brinquei com ele, eu falei para ele, olha, se a gente chegar a 1000 compartilhamentos, né, reverter essa situação, eu quero que você venha para São Paulo, que eu vou premiar essas crianças que fazem parte aí do teu projeto, vou dar uma camisa do meu projeto para você, vou mandar tênis, uniforme, um monte de coisa para as crianças aí. E a gente bateu mais de 1000 compartilhamentos. No final do ano, o Wendel veio correr a São Silvestre aqui em São Paulo, veio me visitar aqui na pista, né? E aí tem a corrida de Remídio lá, que inclusive vão quenianos lá, que é uma prova muito bem construída, só que só pegaram aquela coisa negativa. Né? Não, e ficou famosa no mundo inteiro como quem não sabe fazer, né? E assim, ninguém sabe a história por trás disso. Pegaram um fato isolado, né? Assim como pegaram um fato isolado de um amigo meu há uns 10 anos atrás aí, né? Que entrou numa briga muito grande com uma organizadora de corrida aí, né? Mas... Inventam algumas histórias e depois ninguém corrige o problema, né? Mas quem conhece a realidade sabe. Quem participa, né? Eu acho que é um desgaste desnecessário, porque o esporte ele foi feito para unir e não desagregar. Né? O maior elemento de transformação dentro da periferia hoje não são os projetos de capacitação. Né? Essa é a minha visão pessoal. Porque dentro do projeto de capacitação por si só, ele não anda. Ele tem que ter algo que faça com que a criança se sinta motivada a ir para aquele projeto, que ela se capacite, mas que ela tenha uma atividade que ela gosta. Vou te dar um exemplo simples. Em tempos de pandemia, o meu filho tinha uma atividade de educação física para fazer, tinha que gravar um videozinho e mandar para a professora. E aí nós pegamos 7 ou 8 exercícios ali, colocamos numa tigelinha, peguei um pedaço de papel, coloquei o número e joguei dentro do pote. No outro pote, o número correlacionado com a atividade que ele deveria fazer.
Só que uma dessas atividades eu coloquei algo que ele queria. Que era o quê? Pô, pai, eu quero jogar uma partida de Free Fire. Então, assim, ele ia lá, sorteava, fazia um exercício, e aí ia lá, pegava outro. Quando caiu a partida de Free Fire, ele começou a dar pulo desse tamanho. Por quê? Porque ele estava motivado. Ele precisava de queria, outra tipo de injeção para fazer. Então, os projetos sociais, eles precisam entender que eles têm que colocar uma atividade, de preferência, uma atividade esportiva, porque, primeiro, o esporte ele educa, né? Ele dita regras e ele forma caráter. E aí, consequentemente, esses outros projetos correlacionados ao esporte, eles vão fazer com que ele tenha a capacitação, muitas vezes, numa profissão, ou aprender um idioma novo, ou, de repente, aprender uma atividade como artesanato, por exemplo. Então, são mecanismos tão simples que, muitas vezes, e aí uma crítica minha pessoal, eu sei que o Colucci não vai se envolver nisso, que é uma crítica relacionada ao poder público, porque você torna-se um assistencialista, né? Então, você coloca o anzol na vara, a isca no anzol do cara, você joga a vara lá no lago, você puxa o peixe, você trata o peixe, você limpa, você cozinha, você mastiga e dá na boca só para o cara engolir. Não pode. Tudo é questão de participar de um processo. As crianças me ajudam a pintar a pista. As crianças me ajudam a colocar a fita nas medalhas que eles vão estar correndo, disputando e conquistando. Então, todo esse aprendizado é bilateral, né? É uma via de mão dupla, que é o que muitas vezes não acontece. Você está dentro de um projeto hoje que é referência. Eu acho que a palavra principal é o aprendizado. Sim. É um aprendizado. O cara tem que saber onde começa, onde tem o meio, onde tem o fim, o porquê que está fazendo isso, e aí ele vai se interessar por isso, ele vai querer que isso melhore, que isso daí ande, que isso daí funcione. Não é simplesmente chegar lá e, não gostei, vou embora, foi. Não, ele está participando efetivamente do início até o final. Ou seja, ele está se empenhando para que aquilo seja legal. E isso daí é incrível. Esse é o trabalho. Até porque você também hoje está dentro de um projeto social, o teu filho hoje está dentro de um projeto social, que é um projeto que eu considero como co-irmão, que é o projeto Guia Atleta, do Toninho, do São Paulo Futebol Clube. Né? E aí, eu não sei se vocês aí no Morumbi, vocês têm, eu não sei se você consegue acompanhar quando chega um aluno novo, né? Até porque vocês estão dentro do Morumbi, eu estou no meio da rua, eu estou dentro das comunidades. Então, toda vez que eu estou aplicando o treino, que eu estou transmitindo o treino para a garotada ali, seja na parte do educativo, seja na parte da correção da postura, ou seja na parte de treinamento específico da corrida mesmo, tem sempre algum garoto olhando. Aí você vai chamar aquele garoto para conversar, ele já vem assim, ó, todo encolhido. Por quê? Porque ele só está acostumado a tomar esporro, só está acostumado a tomar pancada. Então é assim, ele está andando na rua com o bonezinho dele virado, né? Muitas vezes, mão para a cabeça, põe a mão para as costas, levanta. É o papel que a polícia tem que fazer. Porque todos nós, a gente depende de segurança pública. Né? Então, assim, e a segurança não é só dentro do nosso lar, mas é quando nós estamos na rua também. Então, eu já fui abordado várias vezes, você também já foi abordado várias vezes. Mas o garoto de comunidade, muitas vezes, quando você vai conversar com ele, ele já se sente reprimido, ele já acha que você vai dar um esculacho nele. Então, às vezes, você chega, tem um momento de falar sério? Tem um momento de você trazer ele para o teu lado, conversar com ele, sentar ele do teu lado, passar a mão na cabeça e falar, olha, você tem 2 caminhos a serem trilhados. Se você for por este aqui, a probabilidade de você acabar com a tua vida, ela é muito curta. Né? Assim, você vai acabar com a tua vida muito rapidamente. A possibilidade ela é muito grande e a tua vida ela vai ser muito curta. Porém, se você estiver aqui, as possibilidades de você ter uma vida muito melhor, de você estar envolvido com pessoas que querem o teu bem, que vão te dar atenção, que vão te dar carinho, que vão lutar por você e para que você conquiste tudo aquilo que você sonha e mudar não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares também, é muito grande. E aí, aquele garoto, por exemplo, que estava reprimido, aí você põe ele de repente, faz um tirinho ali, faz uma corridinha ali. Ele já se sente inserido dentro do projeto. Aí alguém já fala com ele, acerta o braço, levanta a cabeça. Ele, eu estou tendo a atenção que muitas vezes ele não tem dentro da casa dele, ou não tem no colégio, ou não tem por parte dos amigos. Sim, as possibilidades aumentam, né? Ele começa a visualizar, vislumbrar coisas
que talvez ele jamais tenha imaginado. E aí ele se sente integrado a um ambiente diferente. E isso daí é muito importante. É isso que falta em todos os lugares, né? Não só na periferia. Mas na periferia o negócio é mais latente, porque se ele não tiver inserido em um grupo do bem, o grupo do mal vai levar ele fácil, fácil. É igual no exército, né? O cara chega numa determinada idade, ele é obrigado a se alistar. Quando ele está dentro da periferia, muitas vezes, o assédio por parte do mal, né? A gente coloca assim, é cada vez mais cedo. Então, o assédio com as crianças de 10, 12, 13 anos, para poder estar dentro da criminalidade, seja ali na entrada da comunidade, com os papelotes de cocaína, ou cuspindo de cocaína no bolso, as trouxinhas de maconha, as pedras de crack, ou por ele estar indo na dependência, muitas vezes, cometer pequenos delitos para poder sustentar o vício dele. E aí, como que você combate isso? Oferecendo oportunidades. E a oportunidade é o quê? Atrelada a uma atividade de formação, uma atividade onde ele vai desenvolver a capacitação profissional dele, mas também que ele tenha uma atividade que vá transmitir valores, que vai ajudar na construção do caráter desse garoto de 12, de 13, de 14 anos de idade. Eu te dou um exemplo simples do primo do André, o Cauezinho, que chegou na minha mão com 11 anos de idade. O menino já foi para, acho que 2 ou 3 estados diferentes, né? Foi campeão brasileiro agora em janeiro, no Espírito Santo, em Serra, e é um garoto que hoje está dentro de um dos melhores colégios que tem aqui em Itaquera, como bolsista. Por quê? Porque a condição de atleta dele faz com que ele tenha 100% de bolsa e que ele deslumbre, por exemplo, uma faculdade. Porque qualquer faculdade vai querer um garoto que é o segundo do ranking sul-americano hoje, na atualidade, que é o atual campeão brasileiro de cross-country, sub-18, com apenas 16 anos. E que tem um futuro muito grande, além do DNA, né? Parece que é a família dos caras, meu irmão. Não é que Voou, né? é que o DNA ajuda, velho. Não, é verdade. Mas então, e esses exemplos é que são legais, porque o menino de 4, 5, 6, 8 anos que está na comunidade e fica sabendo da existência de um Andrezinho, do primo do Andrezinho, do outro, do Rafa, do não sei quem, do Eduardo, meu, são tantos, né? Das meninas também, a Tabata, não sei quem. Eu nem sei o nome de tantos que são, cada semana aparece um no pódio, cara. Então, assim, esse exemplo que eles olham, eles falam, meu, eu posso ser igual a eles, eu posso tentar ser igual a eles. E isso daí é muito legal, isso daí é muito importante. Você citou 2 exemplos aqui que eu gosto sempre de estar colocando. Você pega o caso do André, um garoto que, poxa, literalmente transformou a vida dele e da família, literalmente serviu de exemplo, não só, eu acho que para quem é do projeto, mas para muita gente que o admira e o que acompanha nas redes sociais. E é o garoto que o ano que vem termina uma faculdade de educação física, né? Aí você citou o exemplo da Tabata, que é a menina que o ano que vem termina a fisioterapia, né? Porque eles querem devolver para o projeto aquilo que o projeto fez por eles. Então chegaram aqui todos crianças, o André hoje é um homem de 34 anos, né? Mas chegou no projeto com 12. Então ele tem 22 anos de projeto. É o atleta mais antigo. A Tabata chegou aqui com 12 anos de idade, agora é uma mulher de 20 anos de idade, vai completar 21 o ano que vem, já terminando a faculdade de fisioterapia. Então, você começa a ver os exemplos. Aí você pega, por exemplo, o Cauê é bolsista, aí tem o Gabriel, que é o menino paralímpico, que também é bolsista no colégio. Então, a gente começou, de alguma forma, Colucci, a tirar a mística do país do futebol e mostrar para as empresas, principalmente para as instituições educacionais, que vale a pena investir em outro esporte que vá além do futebol. Por quê? Porque você tem diversas modalidades. Você imagine assim, ó, o garoto hoje ele é segundo do ranking sul-americano, está fazendo um trabalho muito bacana aí, lutando para conquistar o índice do próprio Danielzinho, né, que é o recordista brasileiro e sul-americano, está treinando bem forte mesmo, para tentar ver se consegue se aproximar mais do índice que o Daniel tem, do recorde, que é o sul-americano e o brasileiro. E aí, de repente, você fala, poxa, daqui 10 anos esse colégio vai virar e falar, puxa, o menino estudou aqui. Você imagina se esse garoto chega no Pan-Americano, numa Olimpíada, numa Diamond League, sabe?
num campeonato de expressão. Não, mesmo que ele só chegue no campeonato da padaria da esquina, a escola pode falar, eu apoiei o campeão da padaria da esquina. Desde, Depende como que você mostra isso. Porque, é, infelizmente, num país que ninguém conhece nada de esporte, que não seja o campeão brasileiro ou o campeão da Libertadores de futebol, você sim, falar assim, meu, eu apoio o campeão do bairro, porra, é muito importante. Se o campeão sim. do bairro conseguir ser campeão estadual, brasileiro, sul-americano, mundial, pan-americano, olímpico, nossa, sensacional, você fez parte da história dele. Mas, meu, se você for só um apoiador do campeão da padaria, já é muito legal, cara, é muito importante. E eu costumo dizer, você está cansado de ouvir isso, que antes de campeões da rua, das pistas, né, eles são campeões na vida. Na A história vida, de vida então. desses garotos é algo assim que me emociona, né? A gente sabe o quanto, e eu sempre falo isso para eles, muitos vão entender e outros não, porque assim, a tratativa é a tratativa de pai para filho. Né? Então, assim, o pai não vai ser só aquele que vai falar o que você quer ouvir, muito pelo contrário. Né? Ele vai te dar os melhores conselhos, vai te colocar no caminho certo e muitas vezes nem sempre é aquilo que você quer ouvir ou é o caminho que você quer trilhar. Vai dar as melhores broncas também. É o que eu falo para o meu filho. A gente E dá o conselho, a gente tenta dar todo o amor, carinho, tudo que for possível, mas, porém, tem que dar bronca. Alguém vai ter que botar ordem nessa bagunça, né? o seu colute aí, dependendo da sua atitude quando era mais novinho, só de olhar você já, né, falava, oh, a conversa hoje vai ser séria. Então, essa geração que nós estamos vivenciando de jovens, que é a geração dos meus filhos, do teu filho, é uma geração que ela é um pouco desprendida dessa questão de dar a satisfação. Né? Então, é a geração da ponta dos dedos, É do tudo muito aqui, rápido, né? então, é assim, da noite para o dia, o cara se torna celebridade, muitas vezes, porque ele fez um vídeo engraçado, né? Que não vai acrescentar nada na vida de ninguém, Não vai diga-se. pagar conta de ninguém também, né? Mas o que acontece? Putz, alguém gostou daquilo ali que ele fez e, de repente, da noite para o dia, vi de caneta azul, né? Então, o Sim. cara se tornou fenômeno da noite para o dia, mas que não mudou a vida de ninguém, a não ser a própria vida dele. Então, esse conceito de você poder oferecer dentro das comunidades, essa questão do bilateral, do que é bom para você tem que ser bom para mim, do que é bom para mim tem que ser bom para você, da ajuda mútua, de fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem por você, é algo que, assim, a minha geração, eu me sinto na obrigação de tentar resgatar isso. Né? Porque o meu filho está com 25 anos, me abandonou, foi lá para a Irlanda, está lá com a noiva, sabe? Está vivendo em país de primeiro mundo. Nem sei se volta, porque não tem essa vontade, mas eu me sinto na obrigação de poder dar minha colaboração para as futuras gerações, até porque o meu filho biológico, eu não desejo para ele nada de diferente do que eu desejo para os meus filhos adotivos, né, que são os jovens do projeto. E assim como você também, você acaba pegando afinidade e um carinho muito grande pelo simples fato de você conviver diariamente com aqueles jovens que muitas vezes te veem como o pai postiço, como psicólogo, como amigo, como confidente, né? Como um grande exemplo, né? Vamos falar a verdade, cara. E também, a questão de ser exemplo, Colucci, eu nem gosto, porque assim, a minha geração e a sua, nós tivemos as nossas falhas, nós temos os nossos monstros internos, que nós temos que combatê-los diariamente, porque somos seres humanos, né? Somos feitos de um material, claro, somos uma obra de Deus, que é o que eu costumo dizer para todo mundo, porque nascemos perfeitos, né? E mesmo aqueles que não nasçam perfeitos, não deixam de ser a obra divina. Né? Basta que você faça com que as pessoas vejam o que você tem de bom dentro de você. Né? Porque até dentro de uma tragédia, se você for uma pessoa positiva, uma grande catástrofe, você consegue tirar algum tipo de ensinamento, Sim. né? Seja ele negativo ou positivo. Então, é imprescindível que nós, da nossa geração, tenhamos esse hábito de poder falar para essa turma mais nova da questão principalmente da responsabilidade, né? E que é algo que muitas vezes está se perdendo, porque hoje em dia tudo é muito fácil, É né? muito fácil, muito rápido, muito na palma da mão, não quero, não vai, não é, não sei o que lá, e acha que os outros têm alguma obrigação com tudo, né?
E esquece que quem tem a principal obrigação é quem está buscando aquilo. Mas aí já é um papo que nunca mais acaba se a gente começar aqui, né? Doido, pelo amor de Deus, até porque vivemos numa sociedade totalmente individualista, onde o certo virou errado, o errado virou certo, a inversão de valores ela é predominante, Predominante. porém, existem ainda pessoas que acreditam nessa corrente do bem, em querer fazer a diferença na vida das pessoas, assim como você, como tantos amigos que nós temos em comum aí, e eu acho que A gente tenta colocar um tijolinho, pelo menos, né? Alguma coisa vai ter que ficar para alguém, né? Não é possível. eu conheço muito bem os arranha-céus que você já construiu, cara. Não foi pouca coisa, não. Não, a Foi gente muito. vai tentando. Ô, E tem que. Fran, que eu queria. Na verdade, eu ia te chamar para fazer uma live, para a gente ficar falando e tal, mas só que aí você tem já um outro compromisso que você vai para onde que você vai? Você vai para Aparecida de Pô, novo? rapaz, Você tem não, uma, não, você tem uma história muito doida de Aparecida, cara. Isso aí um dia eu ainda vou te acompanhar, mas eu, por enquanto, não. não, eu penso assim, Colucci, eu acho que Deus me premiou, meu irmão, e me deu a liberdade de te chamar de irmão, porque hoje em dia é a palavra da moda, né? Muito parça, muito irmão, mas na essência dessa palavra, poucos têm essa definição ou poucos têm esse comprometimento e essa tratativa. E eu me sinto nessa liberdade de chamar de meu irmão. Eu tenho, assim, comigo que Deus me abençoou muito mais do que eu deveria, sabe? Do que eu merecia, na verdade. Eu sou muito grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida, né? Eu aprendi com uma mulher que faleceu aos 96 anos a ter devoção, literalmente a palavra é essa, né? A você acreditar no ser supremo, em alguém que você vai poder dobrar o teu joelho, clamar, pedir e você ser atendido. Então, todas as vezes que eu dobrei o meu joelho, que eu pedi a Nossa Senhora, ela nunca me desamparou, ela sempre me acolheu, seja no momento de tristeza, ou seja no momento de alegria, de euforia, né? Quantas conversas ao pé do ouvido eu já tive, e a ligação que eu tenho com a Via Dutra, né, com 170 quilômetros, quando eu saio aqui de Itaquera e vou a pé até Aparecida do Norte, nada mais é do que o sentimento de gratidão, é agradecer por tudo que aconteceu na minha vida. O ano passado eu tive a felicidade de ir 8 vezes a pé até Aparecida do Norte, então não pense que outro dia falaram assim, mas, pô, você é feito do quê? Eu falei, sou feito de carne e osso, mas imagine como é que deve estar a cabeça para você sair aqui até a Aparecida do Norte. Eu tenho muitas vezes isso comigo de ter o meu momento de espiritualidade renovado. Né? Então, quando eu vou até a Aparecida do Norte, as minhas melhores andanças, as minhas melhores peregrinações são aquelas que eu faço sozinho, porque é o meu momento entre eu, Deus e os meus pensamentos, né? E aí eu sou tão pequeno que eu não tenho capacidade de pedir diretamente ao Criador, então eu uso a mãe do Criador para interceder por mim e pelos meus amigos. E saiba que não só você, o Vicente, o corretor, a tia Mari, né, o próprio Ricardo da Alta Velocidade, que é um parceiro também, um cara fantástico, todos aqueles que de alguma forma me ajudam a construir ou deixar um pouco de esperança para essa galera da periferia, eu estou sempre levando nas minhas orações. Eu tenho esse compromisso, estou querendo ir amanhã, porque é um momento que eu quero ir para poder pedir por toda a proteção que eu tenho recebido, porque, Colucci, não é fácil você tá praticamente 5 meses entrando e saindo de comunidade todos os dias, né, atendendo pessoas de diversas regiões, né, tendo contato direto com pessoas da classe A, B, C, D, E, F, e está protegido. Né? Até hoje eu não tive nada, então eu acredito que eu estou tendo uma proteção muito grande, e aí vou amanhã, ou essa madrugada ainda, não sei, né? Depende da hora que você for publicar o vídeo, pedindo a intercessão aí por todos aqueles que perderam seus familiares, para que tudo isso passe, né? Porque eu até escrevi algo legal essa semana, né? Que independente do momento, se as pessoas te perguntarem, né, o porquê de sorrisos ao invés de lágrimas, né? Eu vou falar porque isso vai passar. Uma hora vai passar. Em algum momento isso vai passar. Então eu vou estar pedindo aí a Nossa Senhora, a seu Filho Jesus, que interceda por todos nós, por todos os familiares, por o mundo de uma forma geral, para que isso acabe logo. E por mim também, porque eu brinco com as pessoas, né? Muitas vezes você está na televisão lá, está dando uma entrevista lá, a galera está se emocionando, está ligando, está dando os parabéns, mas ninguém sabe o que é o dia a dia
de você lutar literalmente na contramão, de você estar literalmente na contramão da vida, né? Tentando transmitir muitas vezes aquilo que as pessoas deixaram de acreditar, né? Então, eu vou estar sempre pedindo aqui, na minha casa tem 3, 4 imagens de Nossa Senhora, eu tenho uma de quase 1,5 m na sala da minha casa, eu tenho aqui no meu escritório 3, 4 também, o meu filho, né, o Cauê, que eu acho que herdou esse primeiro coração, né, que eu acho que o menino... Isso que eu ia te falar. Você falou que acha que ele não volta, mas acho que ele volta nem que seja para ir a pé até a Aparecida, né? Porque Ele ele vai ser também. deixa eu te falar, cara, eu tô com o coração apertado, porque você sabe, em outubro eu vou com 210, 220 pessoas, e desde que ele tinha 13 anos, o final de semana retrasado, dia 19 de julho, ele completou 25 anos. Então, desde os 13 anos até o ano passado, ele ia comigo a pé para Aparecida do Norte, né? E aí, esse ano aqui é o primeiro ano que ele não vai comigo, aí ele deve voltar em novembro para renovar o visto, e aí a gente já está marcado de fazer o caminho junto, mas eu falei que o meu grande sonho, e aí não é uma coisa que eu falo para as pessoas, independente da tua fé, independente da tua religião, do que você acredita, eu acho que você deveria fazer isso pelo menos uma vez na vida, que é para poder você dar mais valor para a água gelada que você tem na tua casa, ao colchão confortável que você tem aí no teu quarto, né, ao abraço das pessoas que estão próximos a ti, a comida quentinha que muitas vezes você não valoriza, e eu tenho essa esperança de poder vivenciar isso um dia, né, com o Luca do lado esquerdo, que é a minha perna esquerda, e o Cauê do meu lado direito, que é a minha perna direita, e eu bem velhinho caminhando com os dois aí, talvez um dia, quem sabe, percorrendo Compostela, né, e poder falar, poxa, eu sou um jovem, eu sou um idoso com 2 pernas jovens, né, que são os meus 2 filhos. Ah, mas vai chegar esse dia com certeza, porque vocês têm muito ainda para contar de história e essa vai ser mais uma história, com certeza. Você Sou estava grata. falando que todo mundo tem que pelo menos uma vez fazer essa caminhada, tal. Eu brinco, eu não vou tão longe, né? Não precisa andar 170 quilômetros. Mas quando a molecada, os caras começam a reclamar muito, eu falo, meu, vocês nunca pegaram um busão lotado na hora do rush, meu. É isso mesmo. Você não tem que valorizar o busão lotado na hora do rush. A vida não é tão simples. Tem dificultadores, tem dificuldades. Se a gente não valorizar o que é difícil, o resto fica chato, fica muito fácil. E esse é o problema Qualquer um atual, né? faria, né? Qualquer um. Qualquer um. Eu tive uma oportunidade, e não foi um pedido meu, na verdade, foi através de uma pessoa que eu nem conhecia. Eu cheguei a fazer 29 horas até a Aparecida do Norte, numa intenção por alguém que eu não conhecia, entendeu? Que é o filho de um cara hoje que é muito meu amigo, né? Que o bebezinho, eles fizeram uma promessa de ir a pé até a Aparecida do Norte, e de repente o garoto, porque eles iriam em agradecimento a ela ter ficado grávida do menino, né, que é o Felipinho, eu falo que é meu anjo hoje, e aí de repente, acho que alguns meses depois que o garoto havia nascido, já se preparando para ir para a Aparecida do Norte em agradecimento, o garoto chegou a ficar entubado, os médicos falaram para eles que dificilmente iria sair, e eu vi essa postagem, né, e aí eu, sem conhecê-lo, simplesmente peguei a foto do garoto lá na UTI, né, e coloquei numa camiseta, foi no ano dos 300 anos, aí coloquei lá, 300 orações e a certeza de um milagre, seja bem-vindo à vida, Felipinho. E aí, o pai do menino virou muito meu amigo, foi o ano que eu mais sofri, cara, eu perdi a sola todinha do meu pé, isso nunca tinha acontecido, e eu tive as maiores experiências espirituais que alguém pode ter, eu tive nessa viagem que eu fiz, a pedir pela vida do Felipe. E hoje o Felipe é um presente de Deus nas nossas vidas. É um garoto que toda vez que eu estou próximo dele tem muita luz, né? Estou sempre participando do aniversário dele, celebrando a vida dele. Os pais dele se tornaram meus irmãos de fé, vão comigo já há uns 3, 4 anos a pé para Aparecida do Norte, desde que a gente assumiu esse compromisso. Então, eu acho que a fé, Colucci, é algo que as pessoas elas não devem questionar, muito pelo contrário, né? Eu digo sempre que se as pessoas soubessem o poder da oração e o quanto é necessário você acreditar em um ser superior, em alguém que
que você acredita que zela pela tua vida, pela vida da tua família, que te protege, talvez o mundo não vivesse essa guerra que existe nos dias de hoje, né? Porque é muito difícil. Então, a gente tem que se apegar com alguma coisa, mesmo que seja muitas vezes com o abraço de um amigo ou com um colo, né, de alguém da família que fala, ó, vem aqui, tudo que você precisa é esfriar a cabeça aqui um pouquinho. Não, é Mas é isso. verdade. E hoje em dia, ainda com essa pandemia, nem um abraço a gente não está podendo dar, né, meu? Olha só que loucura, cara. Então a gente Ah, mas tem que se apegar com todas as forças mesmo, porque nem o tem hora abraço que não quebra está esse podendo. protocolo aí, meu irmão. Tem hora que eu quebro. Tem hora Não, que eu quebro o protocolo, não tem jeito. mas vamos falar que você já está mais do que imunizado, né, meu? 5 meses entrando e saindo, convivendo com tudo, carregando doação, carregando tudo. É brincadeira, meu. Você está mais do que imunizado, graças a Deus e graças a Nossa Senhora, cara. A alegria de você proporcionar essas pequenas coisas para as pessoas, que muitas vezes também, viu, Colucci, eu vou ser bem sincero, aquela pessoa que ali está sendo assistida, às vezes, 10 minutos de conversa com ela vale muito mais do que qualquer pacote que você possa oferecer para ela, entendeu? Então, a gente vive essa questão do distanciamento social, que não é algo novo. Não é algo novo. A gente está muito afastado das pessoas por conta do medo da pandemia, mas antes de tudo isso acontecer, o mundo não era diferente. Cada um pensava em si, cada um queria tirar proveito de si. Raras as exceções, a gente não pode generalizar, daqueles que se preocupavam em pensar em fortalecer o seu próximo, né? E muitas vezes até questão familiar também, viu, meu irmão? Isso não é Sim, privilégio. isso daí não é exclusividade de pandemia, não. Eu falo, a pandemia ela trouxe uma coisa boa, que foi mostrar o que todo mundo não queria ver. Que somos E, todos iguais. não, que as pessoas se escondiam atrás da máscara e hoje elas são Sim, obrigadas a pôr essa máscara e você fala, meu, você esperava mais, você acreditava mais numa coisa e você descobriu que realmente não era nada disso. Então, por um lado, tudo tem que ter uma lição, tudo tem que ter uma coisa boa. E a gente vai tirar a parte boa, né? eu espero. É triste, eu não sei você, mas é triste muitas vezes você se deparar com situações ou com pessoas que você para no teu momento de reflexão e fala, mas não vai mudar. Não vai. Não vai mudar. Vão continuar cometendo os mesmos erros, vão continuar olhando para o seu próprio umbigo, vão continuar tendo os seus pensamentos, Egoístas. né? E assim, triste, cara. Eu sou um cara, não sei se eu sou muito saudosista, não sei se às vezes o meu lado emotivo ele é muito aflorado, sabe? E eu gosto dessa questão de você poder se expressar e mostrar a realidade que muitas vezes as pessoas não querem enxergar. Né? Não que somos donos da razão, muito pelo contrário, eu acho que cada um tem as suas particularidades e Deus, diante de todo o seu poder onipotente, ele nos deu uma coisa muito simples, que é o livre-arbítrio, que ele, com todo o seu poder, ele não interfere. Você é responsável pelas suas escolhas, né? Porém, algumas pessoas ainda insistem, persistem nos erros que em algum momento essa conta chega, né? E quando essa conta chegar, aí não é com o Colucci, não é com o Fran, Cauê, não é, né? É entre ele, Deus e as suas atitudes, que é o que eu sempre falo para as pessoas, né? E até gosto de vez em quando de estar colocando isso. Nunca foi entre eu e Deus, mas sempre entre Deus. Aliás, nunca foi entre eu e as outras pessoas, mas sempre entre eu e Deus, né? Até Mas é porque isso aí. A gente faz a nossa parte, né, Fran? A gente tenta levar o melhor e tenta não prejudicar ninguém. E se não são todos que pensam igual, a gente só lamenta. Mas bola para frente, Fran. Preciso agradecer muito, muito, muito esse nosso papo. Você sabe que se deixar, a gente fica até amanhã, você perde até a viagem. estouramos o tempo. Não, eu nem sei qual que tá o tempo, mas tá tudo meu. A gente põe aqui, que é um papo muito legal. Depois, quando você voltar, a gente bate mais um papo. E aí, se der certo, a gente faz a tal da live, que eu tinha até pensado também chamar a Neide, chamar o Toninho, contar mais sobre todos esses projetos que continuam, que continuam aí, cada um fazendo a sua parte.
e levando o esporte acima de tudo, cara, que isso é incrível, isso é fantástico. Parabéns sempre. O lema da nossa entidade é esporte, solidariedade e companheirismo. Então, foi muito bem pensado, muito bem planejado, né? Até o nosso mascotezinho, que é o Smurf lá, que é algo bem assim, voltado para o lado infantil, para a criança, não é algo pesado. A gente tem todo esse cuidado aí quando trata de questões dentro das comunidades para poder levar uma mensagem. Então, acho que o esporte, a solidariedade, o companheirismo, ele casou bem com o lema da nossa entidade. E, claro, vocês como amigos, como os parceiros aí que sempre tiveram de mãos estendidas para nos ajudarem, muitas vezes, a realizar coisas que nem eu mesmo acreditava que seriam possíveis, né? Mas acabaram acontecendo. E sintam-se todos vocês homenageados, sintam todos vocês parte do sucesso do projeto Correndo para o Futuro, da EC Cauê, né? E principalmente tenham o meu respeito, o meu carinho, minha amizade, sentimento de gratidão, que eu acho que é algo que só vai fazer bem para tudo que nós construímos juntos, né? Sozinho eu não sou ninguém. Isso aí, Fran, valeu mesmo. Desejo todos os anos de vida para o Cauê, sempre para o projeto, para a família, para todo mundo, que a família, a galera, é muito gente boa. E a gente volta a se falar em breve. Boa viagem, vai com juízo e se cuida, hein? Você já está 5 meses aí, você já está imune, mas não abusa. Então vamos deixar o nosso Instagram aí, @AECCauê, para quem quiser acompanhar aí as peripécias que a gente costuma realizar, as loucuras que a gente costuma fazer. A gente fica feliz aí com mais amigos nos acompanhando, nos mandando aquela palavra de incentivo, aquela mensagem carinhosa aí de positividade, porque de negatividade o mundo já está cheio. É isso aí, eu vou colocar aqui embaixo então o arroba direitinho, AECCauê, para quem quiser seguir. Galera, se inscreve aí no canal, nessas coisas todas, que eu nunca lembro de falar isso, mas eu vou escrever aí, quem lê, quem chegar até aqui vai saber, beleza? Faz um curso com o Luca, velho, o meu pequenininho tá top. Então, eu já vi o jornal do Luca lá, muito legal, vou pedir para ele gravar uma chamada pro Sempre Correndo, escreve aqui, faz aqui e tal. Pô, é isso aí, vamos fazer, vou falar para ele. Vou pedir para o Luca mandar uma participação especial, a gente coloca em todos depois. Boa, ótimo. Ele é bom isso aí, cara. Galera, se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, não sei o quê. Eu não tenho a menor ideia. Eu também não. Vou pedir para o Luca, a gente põe emenda aqui no final, então. Valeu, Fran. Aquele beijão, aquele abraço, boa viagem, juízo, beijo para a família. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E compartilha com os amigos. Compartilha porque a gente quer bater 200 inscritos. E depois 1000. É isso. Não esquece. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like, hein? Tchau! Não se esqueça, inscreva-se no canal Sempre Correndo.